A brincadeira do dia. She-Ra e as Princesas do Poder, versão da Netflix e DreamWorks. Como fã e colecionador de She-Ra, assim que eu recebi a notícia, né, do, da série nova, né, que seria lançada pela Netflix, eu fiquei bem animado. Eu fiquei bem animado, bem curioso, inclusive, para saber como seria. Ainda nem tinha visto, né, o traço mesmo, né, dos desenhos. Então eu fiquei nesta curiosidade, assim como, né, todos os fãs. E assim que eu recebi as primeiras imagens da She-Ra, eu confesso que eu fiquei bem desanimado, porque eu não esperava, né? Eu achava que com a tecnologia que a gente tem hoje, né, para as animações e tendo DreamWorks, né, Netflix, eu imaginei que fosse um outro formato, um outro traço. Eu fiquei bem esperançoso, na verdade. E aí, tudo bem, vamos lá, né? Tem que aceitar. E aí, por fim, acabei esperando, né, para ver mais imagens e aos pouquinhos fui aceitando. Eu até me recordo que teve um canal que eu sigo, que eu gosto bastante, que também acabou publicando, né, falando que era tudo mimimi, né, porque a She-Ra já nem tinha mais tantos fãs e que o desenho era feito para um outro público. E assim, né, o canal que eu admiro bastante, que falou isso, é um canal de cultura pop, e que eles não têm, na verdade, a informação de que a gente tem a PowerCon, né, que acontece anualmente e que obviamente tem um espaço muito importante para a She-Ra. Então é complicado, né, da gente pensar que os fãs que, né, nem consumiam mais nada dela e tal, e na verdade é uma grande mentira, porque a gente tem o lançamento dos Classics, né, que acontece ali em 2008, né? E aí para 2009 a gente já tem uma expansão do universo dos Classics. E a She-Ra ela vai surgir também, especialmente surgir por conta do aniversário, da comemoração do aniversário, né? Que acontece, né, de 30 anos em 2014. Então, assim, falar que, ai, nossa, os fãs já nem ligavam mais é uma mentira, não é uma realidade. E aí, por fim, eu fiquei aguardando e eu comecei, então, lá em 2018, quando surge, né, a primeira temporada, eu estava curioso, né, para ver como que eles iam desenvolver o enredo, né, como eu falei, e também, obviamente, né, os traços, né. Eu realmente eu tinha essa preocupação. Levando em consideração que a animação do He-Man, que foi lançada lá, né, ano 2000, eu detestei o traço, né? Eu não acompanhei, infelizmente, porque hoje já é bem mais difícil, né, da gente conseguir. E pretendo ainda, né, pesquisar melhor e assistir os episódios, porque eu sei que eles eram excelentes, né? Eu cheguei a ver alguma coisa. Agora, a gente também, né, eu acho que ter a Noelle Stevenson, né, como uma roteirista, escritora, né, eu acho que é uma atualização importante, bastante interessante. E aí eu comecei a ver e eu comecei a ficar assim maravilhado. Começando pela Adora. Eu adorei a Adora. Eu, sinceramente, eu gostei muito da personagem, como ela foi construída, né? E até o desenho, comecei a gostar bastante, né, do desenho dela. E aí, assim, o legal é que a gente tem toda uma construção, né? Os episódios, eles são totalmente interligados, as temporadas. Então, isso facilitou bastante, né? Para que eu gostasse, porque realmente eu me interessei bastante. E eu acho que, especialmente no início, a construção da amizade dos três, a She-Ra, a Cintilante e o Arqueiro, foi uma coisa muito bacana, né? Eu gostei demais, assim, achei que foi muito legal.
E, e óbvio, né, que daí várias questões, né, mais atuais foram incluídas, né, especialmente a bandeira da diversidade, que é algo extremamente importante. Eu sei que grande parte dos fãs condenam isso, né, porque não é para mexer, né, no que já está feito, no que já está consolidado. Mas a gente tem uma construção ali de uma She-Ra que ela não é única, né? Então a gente tem a personagem, né, aqui, que ela acaba se descobrindo a She-Ra, né? Então não é tipo uma única, né? Então inclusive tem um histórico, tem inclusive informações com relação, né, aos antigos. Então assim, isso é legal. E aí a construção que é feita sem a existência do universo de He-Man foi uma coisa que também, né, me desagradou um pouco ali de início, mas tudo bem, né? É arte, eu acho que os artistas têm a liberdade e eu fui meio que abrindo a minha mente para aceitar esta nova animação. E olha, eu confesso que eu gostei bastante. Eu acho que as construções foram excelentes, né? Gostei bastante assim no desenvolvimento. E o final eu não gostei tanto, né? A última temporada eu já perdi um pouco do ritmo, mas especialmente o início, as temporadas iniciais eu adorei, eu gostei bastante. E aí então aqui, né, esta foi a boneca, né, que foi lançada em 2018 pela Mattel. Então vejam, é uma cartela bem simples, né, já está aberta, mas eu guardei especialmente para ter aqui as informações, né, então desta personagem, né? Então aqui tem indicando aqui ela como soldado, líder, herói, heroína, né, no caso. E aí então tá aqui um descritivo breve de quem é, e aí a gente tem também aqui, ó, né, os outros personagens que foram lançados, né? Eu só consegui comprar esta, a Dora e a She-Ra. Os outros, na época, quando lançou, assim, foi muito difícil, né? Aqui no Brasil foi super complicado de achar, tanto que eu acabei importando. Mas cheguei a ver esta versão, só que era muito cara, né? Em lojas mais tradicionais de brinquedos, eu achei muito cara, acabei não comprando. E porque ela era muito parecida, né? Mudava um pouquinho a armadura, mas a asa não dava. A asa do Ventania era uma coisa assim, parecia de papel, assim, era ridícula, né? Eu achei ridícula e pelo preço não valia a pena. Então eu acabei desencanando mesmo, assim, de comprar. E os outros eu não achei, né? E até cheguei a achar o arqueiro para comprar pela internet, mas em lojas físicas eu nunca tinha visto. E aí por fim deixei passar e consegui a She-Ra anos depois, né? Um pouquinho mais ali adiante, uns 2 anos depois do lançamento, eu consegui comprar a She-Ra de um outro colecionador. Também é um lançamento de 2018. E aí eu consegui com outro colecionador que estava se desfazendo. E aí foi a forma que eu encontrei para tê-la, né? Porque eu sou colecionador de She-Ra, então não tinha por que não tê-la, né? E aí então eu fiz questão. E olha que legal, aí eles colocam a Dora aqui, né? Diferente da outra cartela que coloca a She-Ra, né? Para ser colecionada. E é isso. Então, lançamento Mattel, né? De 2018, que é exatamente quando a animação é lançada. E aí então vamos às figuras, né? Então vou dar uma aproximada aqui para a gente ver então com mais detalhes. Então deixei até as outras tiras ali de fundo, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Então tipo as principais peças que eu tenho da She-Ra, as mais bonitas que eu considero, né? São as que a Mattel lançou nas PowerCons, né? De 2016 e depois de 2019. E aí então eu deixei elas ali de fundo, coloquei até uma versão da Dora aqui, uma versão Barbie, até deixei o cabelo um pouco mais parecido com o da animação, que eu gostei bastante. E aí então vou destacar apenas as duas, né? Então vou até afastar as outras aqui para não ofuscar o brilho delas. Deixar um pouquinho mais aqui afastado, pronto. E aí então a gente já começa este review.
Quando realmente, né, como eu falei, quando eu vi pela primeira vez a animação e tal, eu já comecei realmente a gostar, né, achei que o roteiro era muito bem escrito, muito bem feito, e fiquei apaixonado pela versão da Dora. Eu achei assim, o visual muito legal, né, a roupa bem bacana, o cabelo eu achei muito legal também, né? E as questões que são colocadas, né? Então eu acho que essa descoberta, né, dela ser ali uma aliada do Hordak de início, né? Você tem toda uma construção, né, de uma verdade que é colocada na cabeça desta jovem e que aos poucos ela vai descobrindo que ela estava ali do lado do mal, né? Então é toda uma desconstrução então deste caminho, né, que é colocado para ela, até ela se tornar então uma rebelde. E eu acho que a forma como isso foi construída tem muito a ver com as nossas próprias vidas, né, e como a gente vive e nas coisas que muitas vezes querem que a gente acredite, né, e a gente acaba muitas vezes acreditando por questões sociais, culturais e tudo mais. Então eu achei assim muito legal, muito bacana a forma, né, como foi construído tudo. Bom, agora seguindo apenas com as duas, né? Como eu falei, eu gostei muito do uniforme dessa Adora, mas tem alguns probleminhas, né? Primeiro, o que eu já noto, né? Vejam só, eu vou movimentar um pouco ela só para vocês verem. A espada quase não para nas mãos. A mãozinha, ela é muito delicada e pequena, e a espada é muito grande e pesada, né? Este plástico aqui, ele é muito pesado. Então, dificilmente você consegue colocar na mão dela. Infelizmente, né? Eu coloco, aí conforme o movimento, ó, nem para, não chega a parar. Você tem que colocar de um jeito que mais ou menos fique, né, seguro, assim, mas é muito complicado. Até para brincar aqui, né, para ela se transformar em She-Ra é um pouco complexo, mas a gente consegue porque dá para apoiar exatamente aqui na mão. Então, deixa eu afastar. Pronto. Caiu de novo. Vocês estão vendo? Então, assim, é uma espada muito pesada. E aí isso dificulta demais, né? A espada é muito legal, na verdade. Ela é muito legal. Mas dificulta demais para ficar, então, na mãozinha dela. Então, eu vou tentar mais uma vez aqui, só para que vocês vejam, né, o quanto... É que a boneca também ela é menor que a própria She-Ra, né? A gente nota isso, ó, até que ficou. Eu vou dar uma afastada aqui só para ter uma ideia. Cai de novo. Então, assim, acho que o pior de tudo é isso, é não parar na mão. E às vezes no meio da noite ela fica exposta, né, na minha estante de She-Ra e plaf, cai no meio da noite. E às vezes eu assusto, mas já tô até me acostumando que ela não para. Então eu até vou deixar a espada aqui no chão e aí vou detalhar também algumas questões. O cabelo dela é um cabelo muito comprido, né? Então ele precisaria ser mais no comprimento que a gente tem da animação, como é exatamente aqui, né? Um cabelo curtinho. Então esse cabelo curtinho, ele não foi respeitado para a boneca, né? A boneca veio com um cabelo muito grande. E que talvez tenha a ver mesmo, né, com o fato de ser um brinquedo, né, para que as meninas brinquem. Então também pode ser. A fibra é muito, muito, muito ressecada. Não é como um cabelo de Barbie, né? Isso eu noto. Então ele é um pouco diferente, né? Então, tanto que assim, já consegui mexer bastante, até prendi o cabelo dela para ficar como, né, da personagem, assim, com um pouco de topete aqui na frente, e dá um certo trabalho. Agora a roupinha tá bem bacana, né? Aqui é um courino, que toda vez que eu falo de courino eu já até alerto, né? Que eu já sei que não vai ter uma boa durabilidade. Até vou aproximar aqui. Mas é bem feitinho, né? Tá bem bacana. Agora, a gola eu achei também muito simplesinha, né? Eles poderiam ter feito uma golinha melhor, como a gente vê na animação, né? Eu tô toda hora comparando aqui, porque era o que a gente esperava, né? E aí, por fim, ela ficou bem mais simplificada do que, né, poderia ser feito, né? Poderia realmente ser com mais qualidade e tudo mais.
O cinto tá muito jóia, tá bem legalzinho, tá igualzinho na verdade, né? Então aqui mais detalhes, né? Agora a bota, né, que lembra um pouco a bota da Mulher Maravilha. O branco, olha, ele vem inclusive aqui ó, com uma mancha. E esta mancha, ela veio já. Então não foi de encostar em alguma coisa, ela já veio com uma mancha, né? Então a gente já vê aqui a qualidadezinha Mattel mais uma vez. Mas assim, né, tirando o formato da cabeça, né, que é bem infantilizado mesmo, bem estilo DreamWorks, né? Então foi essa a intenção, ela segue, né, aos padrões, apesar de que eu ainda acho que o rostinho aqui dela ele é mais afinadinho, né? Mas é uma bonequinha bonitinha, ela tá bem bonita e já ficou rara, tá muito difícil de ser encontrada, né? Então já virou realmente uma raridade, já tá bem mais complicado de encontrar. E aí, por fim, a She-Ra aqui, transformada, né? Então, olha a altura dela. Ela realmente fica muito maior do que a Adora, né? Então ela realmente é mais alta. E aí até vou aproveitar, né, que eu coloquei aqui uma do lado da outra, eu vou fazer a medição só para que vocês tenham uma ideia então da altura delas. Bom, então só para a gente ter uma estimativa, né, do tamanho, então a Adora ela tá aqui em torno de mais ou menos, né, a gente olhando aqui, ó, 20 centímetros, mais ou menos uns 25 centímetros por aqui, né? Já a She-Ra, então, colocando aqui na lateral, a gente tem aqui, ó, 30 centímetros, né? Aproximadamente, então, uns 30 centímetros, pouquinho menos, né? Uns 29, porque o cabelo é um pouco mais volumoso. E só para a gente finalizar, só para que vocês tenham uma ideia do tamanho da espada, olha só, a espada chega aqui, né? Então é exatamente em torno de 15 centímetros a espada, tá? Então só para ter uma noção de tamanho. E aí então esta She-Ra, né? Ela vem com o uniforme, né? Que a gente mais vê na animação. Então é o uniforme que a gente identifica, né, facilmente. Vejam que tem um shorts, como ela tem um shorts embaixo. Aí a sainha eles acabaram utilizando como se fosse, né, um tule aqui por cima. É um tule brilhante, né? Ele é bem bacana. A bota, ela tá muito fiel ao que é a bota, né, da animação. A mesma coisa o resto dos detalhes. E a solução foi de criar isso daqui à parte. Então ele não faz parte da roupa, né? Então ele não é pregado na roupa. Isso aqui sai, dá para retirar. E aí as ombreiras, a tiara também muito bacana, também ficou igualzinho, né? E uma única coisa que me incomodou é que a capa ela é bem volumosa e grande. Já a capa da figura, vejam só, da boneca, é uma capa muito pequenininha. Então eu vou deixar, e olha só a abertura dela. Então ela tem essa abertura, vejam que ela é muito fininha, né? Uma abertura assim muito grande, né? Ficou muito esquisita. E ela não fica bacana como na animação, né? Eles deveriam ter caprichado mais nesta capa. E infelizmente a capa é fixa aqui, né? Então deixa eu aproximar mais para ficar mais claro o que eu estou falando, né? Então vejam que a capa ela está exatamente fixa, costurada aqui, né? Então na roupa, infelizmente. E aí, por ela ser muito fininha, ela quase se esconde aqui na roupa, né? Agora, esse rasgo aqui atrás é muito esquisito, né? E vejam a qualidade, né? Então, qualidade Mattel. Infelizmente, é assim, né, que a gente encontra. E olhando em aplicativos e sites, né, de compras, eu já identifiquei que lá na China existe, já, né, num aplicativo chinês, existe a outra roupinha que vinha com a versão dela no cavalo, que é uma outra armadura mais fechada. Eu até penso em comprar e ela está descrita como sendo da Mulher Maravilha. Vem braceletes e tal, mas é da She-Ra mesmo. E, enfim, então tá aqui na figura, né? Olha o detalhe da bota também, essa lateral, tá muito bonita,
né? E assim, é um brinquedo, né? Ela foi realmente criada para ser um brinquedo, uma boneca, né? Não é um action figures voltado para adultos, né? Então é realmente um brinquedo para criança, né? Inclusive é indicado, né? Ó, tem que ser acima de 3 anos, porque contém partes pequenas, mas não é então um action figures para adultos, né? Então é esta a recomendação. Então não dá para exigir muito, né? Então sendo um brinquedo, eu acho que está de bom tamanho. Agora, o que mais chamou a atenção é a raridade, né? O quanto ficou difícil de encontrar, de complementar. Eu não sei, talvez as vendas não tenham emplacado, talvez não tenha feito sucesso, né? Com as crianças e por isso que os brinquedos desapareceram rapidamente das prateleiras, né? É uma pena, porque eu tinha vontade, pelo menos, de completar, né? De ter a Glimmer, de ter o Bow, a Catra. Agora, o cavalo não dava. Se eu comprasse aquele cavalo, eu ia refazer aquela asa, porque a asa realmente, a asa do Ventania, muito feia, muito mal feita mesmo. Eu não gostei. E é isso então, fechando aqui este review então destas duas figurinhas aqui, né, da She-Ra e as Princesas do Poder versão Netflix DreamWorks.